Amém, a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 6. Amém, vamos ler até o 9. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal-Judá com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sob o outeiro, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Foram, pois, levando da casa de Abinadab, que estava sob o outeiro, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. E Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e passou-se a chamar aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Até aqui. Esse texto é tremendo. Como toda a palavra de Deus, ela é forte, ela é tremenda, ela é vida para as nossas vidas, é sobrenatural de Deus. Para a gente entender o contexto dessa história, do que estava acontecendo ali naquele momento, a gente tem que voltar um pouquinho. Então, o que ocorre? Davi, ele tinha sido há pouco tempo coroado como rei, o único rei de todo Israel, porque antes era dividido. Então, ele ficou sendo rei só de Judá durante 7 anos, e depois ele foi, vamos colocar assim, aclamado rei por todo Israel, por todas as 12 tribos de Israel. Então, ali ele estava recém-coroado, e ele sabia da importância, naquela época, da arca de Deus, da arca da aliança, qual era a força e a importância da arca de Deus. A arca de Deus, a arca da aliança, simbolizava a provisão de Deus, simbolizava o poder de Deus, os mandamentos de Deus e principalmente a presença de Deus. Então, Davi, ele tinha essa consciência, ele sabia disso tudo. E a arca, ela tinha passado um grande período fora de Israel, um grande período longe de Jerusalém. Na verdade, a arca tinha passado 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Então, quer dizer, já fazia muito tempo que a arca não estava no seu devido lugar. O devido lugar da arca era para estar no templo ou no tabernáculo. Era o lugar onde o Senhor Deus tinha ordenado para que a arca estivesse. Só que a arca já estava 20 anos na casa desse homem chamado Abinadab. Ela praticamente, vamos colocar assim, estava esquecida. Ela estava ali, já 20 anos já tinham se passado e ela estava ali. Então, quando o rei Davi, ele foi levantado, como eu falei, rei de todo Israel, ele se lembrou da arca e teve desejo de trazer a arca de volta para o seu devido lugar. Então, abrindo parênteses, antes de dar continuidade nessa parte que eu estou falando, eu quero dizer que a arca de Deus não estava tendo o seu devido valor. Por quê? Porque, como eu disse, ela estava 20 anos na casa de Abinadab, e ali ela estava abandonada, sem ter o seu devido valor, no sentido de que ela significava a presença de Deus.
Não era naquela época, que é bem diferente da época de hoje, que hoje nós temos livre acesso, que o véu se rasgou e que hoje nós temos toda essa facilidade de falar com Deus e adorá-lo face a face. Naquela época o contexto era completamente diferente. Era totalmente diferente. Poucas pessoas podiam estar na presença de Deus como nós estamos hoje. Poucas pessoas podiam falar com Deus e ter essa intimidade com Deus como nós temos hoje. Então, assim, a arca tinha o seu valor de acordo com o que o próprio Deus tinha falado lá em Levítico, dado todas as instruções para o seu servo Moisés. Amém? Davi tinha sido coroado recentemente, como eu disse, e resolve tirar a arca de Deus do esquecimento, resolve levar a arca, que significava a presença de Deus, para Jerusalém. Os filhos do sacerdote Abinadab, Uzá e Aiô, ficaram responsáveis pelo transporte. Eles colocaram a arca em uma carroça e Davi se alegrou tremendamente. A arca estava indo para Jerusalém. Então ele estava muito animado. Nós vemos aqui no texto, volta lá no segundo, por favor. Segundo versículo 2. Esse é o 2? É porque, não sei porque não dá para ver lá no começo. É 6, 2. É isso aí mesmo, né? Porque não dá para me ver daqui. Tá, amém. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal Judá. Não, passa ao próximo. Aí, essa daí, esse versículo aí. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiaram o carro novo. Esse carro aqui, que é na nova versão, mas o carro, lógico, não era carro, né, gente? Naquela época não tinha carro. Era uma carroça de boi, certo? Passa ao próximo. Próximo versículo, por favor. Foram, pois, levando da casa de Abinadab, que estava sob o outeiro, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. Vamos entender, estava lá aquele pessoal todo fazendo o transporte da arca, pegaram uma carroça nova, fizeram todo ali aquele esquema, né, com todo carinho, com todo cuidado, colocaram a arca ali em cima da carroça nova e botaram ali para poder fazer o transporte da arca, certo? E tinha todo ali um esquema armado, não é isso? Louvores, bastante, você imagina uma banda, não é isso? O pessoal lá, os levitas todos animados ali, rei Davi tinha mandado, todo mundo, vamos fazer uma grande festa, porque a arca de Deus está sendo transportada, está sendo levada de volta para o seu devido lugar. Vamos lá, versículo 5. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, como também a harpa, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Era um dia feliz, era um dia alegre, era um dia em que todos estavam ali festejando. Afinal de contas, a arca do Senhor era algo importante e que estava retornando para o seu lugar. Para vocês terem uma ideia de como a arca naquela época era algo importante, antes desse período da arca ficar esses 20 anos na casa de Abinadab, antes das guerras, eles colocavam a arca diante dos exércitos para poder eles terem a vitória, porque a presença de Deus estava ali no meio deles. Então era um significado muito importante para eles, a arca de Deus. Então ali Davi convocou toda a população para poder então fazer essa grande festa, para fazer essa grande comitiva, não é isso? Para poder então levar a arca de lá, do lugar onde estava, que agora me fugiu, não sei aqui, a gente já falou o lugar e agora eu não sei. Se ver o versículo anterior deve ter. E para Jerusalém. Mas aí, diante dessa festa toda, diante desse louvor todo, não é isso que estava acontecendo, aquela música toda, todo mundo dançando, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Com certeza as ruas não eram asfaltadas, é claro que não. Era cheio de buraco, o caminho. E aí o boi, o que aconteceu? O boi tropeçou. A arca balançou e Uzá... Não vou deixar a arca cair.
botou a mão na arca para segurar a arca. E algo terrível e tremendo aconteceu para acabar com aquela festa. Né? O homem foi fulminado. Não sei o que aconteceu, se caiu um raio do céu, ou se caiu uma labareda de fogo. Algo aconteceu que aquele homem caiu duro ali no meio de todo mundo e acabou a festa. Acabou a festa porque realmente não tinha como continuar uma festa diante da morte de um homem. E aí, né, vamos lá, vamos continuar lá no versículo 6, para a gente acompanhar a história, né? Chegando aí o lugar, né? Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Próximo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Próximo. E Davi se contristou, quer dizer, acabou a festa. Davi ficou triste, afinal de contas ele até se sentiu culpado. Né? Ele pensou, o homem morreu por minha culpa, porque eu que inventei essa história toda, eu que inventei todo esse transporte da arca, fui tirar a arca do lugar, e aí estou inventando essa festa toda, o homem morre. Né? E ele falou, ainda diz algo aqui interessante para a gente prestar atenção, o Senhor abriu ruptura. O que é ruptura? Deve abrir um buraco no homem. Então por isso que eu digo, de repente a gente imagina que um raio caiu, eu não sei o que aconteceu, o Senhor abriu ruptura no homem, quer dizer, ele abriu um buraco no meio do homem, não sei o que houve. Eu sei que o homem morreu, gente. Isso aí é verdade, não é isso? E aí passou-se a chamar aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje, para poder, em homenagem, né? Marcou, foi um lugar que ficou marcado por causa daquela coisa tão terrível que aconteceu. E aí o próximo, versículo 9, Davi, pois, teve medo do Senhor. E quem não teria medo, amados? Você teria medo? Eu teria, acredito que todos nós teríamos medo. E disse, como é que então eu vou trazer a arca do Senhor? Como é que eu vou trazer a arca do Senhor para lá de volta para Jerusalém? Não vou conseguir trazer. Se o homem botou a mão, morreu, o que eu vou fazer agora? Né? Não vai ter jeito para mim. Eu acho que eu vou ter que deixar essa arca lá. Então Davi ficou triste, ficou chateado. Ele pensou, não vou conseguir trazer essa arca. Eu não vou conseguir trazer esse meu propósito, eu não vou conseguir alcançar. Amados, eu confesso que antigamente, no início da minha caminhada, dos meus estudos da palavra de Deus, eu tinha pena desse homem. Eu falava, gente, coitado, né? Poxa, para analisar. Não é verdade? O homem tentou, poxa, ajudar, né? A arca ia cair, ele foi, botou a mão para não deixar a arca cair. Jesus, o Senhor Deus, fulmina o homem? Ué, não é verdade? Para analisar. Quem é que tem pena desse homem? Levanta a mão aí. Quem é que acha assim que Deus foi injusto? Poxa vida, coitado do homem, né? Ele meteu a mão lá na arca para ajudar, não deixar a arca cair. Ele fez, a intenção era boa, não é isso? E Deus fulminou ele? Peraí, amados, vamos entender a história. Deus tem seus motivos e agora a gente vai entender o porquê que Deus fulminou ele. Por que que Deus se irou? Porque a palavra de Deus diz que Deus se irou com o homem, com Uzá, e abriu ruptura nele. Quer dizer, a morte ainda não foi uma morte assim, bonita, não. Foi um negócio horroroso. Não é isso? Então, eu entendia isso. Eu já tinha até lido várias vezes antes para poder entender. E depois de muitos anos é que eu fui realmente entender o porquê que Deus tinha ferido esse homem. No versículo 7, na minha versão, diz que o Senhor o feriu porque ele tinha feito uma imprudência. Deixa eu ver como que está escrito aqui, no versículo 7. Irreverência. Aqui está escrito, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Sendo que na minha Bíblia, na minha versão, não sei se alguém tem uma versão como a minha, que está escrito imprudência. Tem alguém aí que tem a versão? Amém? Falta de respeito, isso aí.
Tem alguém diferente? Que está escrito diferente? Legal a tua, falta de respeito. Na minha está escrito assim, versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto com a arca de Deus. Agora vamos entender então qual foi a imprudência que Uzá cometeu. Algo ali estava errado. Amém? Você concorda comigo? Amém? Então vamos lá. Aprendemos nessa história que Deus não precisa de ajuda. Isso aí. E a arca ia cair. Deus, ele é todo poderoso. Ali naquele momento, a gente vai entender por que Deus ali, ele não precisava daquela ajuda. Se Deus precisasse daquela ajuda, ali ele não teria sido fulminado. Ele quer a nossa obediência. Havia ali uma ordenança que já tinha sido dado, certo? Para Moisés, lá umas instruções específicas a respeito do transporte da arca de Deus e sobre o cuidado com a arca de Deus lá atrás, lá em Levítico, que o Moisés tinha recebido do Senhor, certo? E aquelas ordens deveriam ser estritamente respeitadas. Ali, aquelas ordens deveriam ser totalmente seguidas. Então, é aí onde está a desobediência de Uzá, certo? Então, vamos entender. Somente os sacerdotes poderiam se aproximar da arca. Amém. Depois, eles teriam que oferecer sacrifícios por si mesmo e por suas famílias. Isso aqui, gente, está lá em Levítico 16, mas é um texto muito grande. Se vocês quiserem depois ver lá na sua casa como estudo para vocês, vai ser bênção. A arca não podia ser tocada. Quer dizer, só os sacerdotes poderiam se aproximar, mas não poderiam tocar, certo? E a arca não poderia ser tocada. Os sacerdotes passavam varas longas pelas argolas nas extremidades para carregá-la. Alguém aqui já viu um desenho da arca da aliança? Alguém aqui já viu? É uma caixa grande, tipo um baú, não é isso? Todo de ouro, e em cima na tampa tem 2 querubins, e tem nas laterais umas argolas bem grandes, para ali ser passado umas varas, aonde você imagina que os sacerdotes eles carregavam nos ombros, certo? Sem tocar na arca. Era assim, e era só os sacerdotes, deixando bem claro que não era qualquer pessoa nem que podia pegar naquelas varas, certo? Para carregar. Então, vamos entender. A arca, ela ficou na casa de Abinadab 20 anos. Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab. Abinadab era sacerdote. Naquela época, as famílias de sacerdotes, os filhos costumavam ser sacerdotes porque eram das tribos. Não é isso? Então, com certeza, se o pai era sacerdote, os filhos também seriam. De repente, eles ainda não tinham sido consagrados, mas eles sabiam de toda aquela questão de que eles seriam um dia, quando chegasse a hora, seriam consagrados ao sacerdócio também, que era da tribo de Levi. Então, amados, o que acontece? Ele sabia o que ele estava fazendo. Davi não sabia o que estava fazendo. Davi era rei. Davi não era da tribo de Levi. Davi não era levita. Davi não era sacerdote. Davi não tinha entendimento da ordenança de como a arca deveria ser transportada. Vocês estão entendendo a profundidade? Amém? Ele era filho de sacerdote. Ele era da tribo de Levi. E ele tinha total entendimento de como a arca, sim, deveria ser transportada. Quando o rei Davi chegou lá todo animado na casa de Abinadab e falou: sacerdote, meu querido, eu vim aqui tirar a arca aqui da casa do Senhor, afinal de contas a arca está aqui há 20 anos, vamos levar a arca para o seu lugar correto, vamos levar a arca para Jerusalém, vamos levar para o templo, não que naquela época ainda não havia templo, mas vamos levar para o tabernáculo, certo? Então eu vou mandar fazer um boi bonito,
Manda fazer um boi. Manda fazer uma carroça bonita. Vamos arrumar uns bois, né, preparados, bonitos, cevados, gordos, muito preparados, assim, todos, né, tudo do melhor para o Senhor. Qual era de um dos três, amado? Ninguém teve a capacidade de falar, não, ó rei, vive eternamente. Não é assim, olha, a palavra do Senhor nos orienta que não é dessa forma que a arca deve ser transportada. A arca, né, tem todo o nosso querido Moisés deixou lá em Levítico, e tudo ele deveria, um dos três deveria ter, principalmente Abinadab, que era o sacerdote, ele deveria chegar para o rei e falar, né, não, meu senhor, não é assim que se deve transportar a arca. Então, assim, nós vemos aqui por que Deus, ele se irritou tremendamente com Uzá. Por causa que ele conhecia, ele sabia o que era certo fazer, mas ele preferiu fazer o errado. Amém? Ô amados, e aí é onde a gente traz a palavra de Deus para as nossas vidas e para os dias de hoje. Porque a palavra de Deus é linda, ela é maravilhosa, ela é palavra, espada cortante. Ela corta aí e corta aqui. Só é que a palavra de Deus, ela foi aqui deixada para trazer lições para as nossas vidas e para ser aplicada em nossas vidas no dia de hoje. Isso aqui não é a história da carochinha, isso aqui não é uma história só, pura e simplesmente para ter contado e relatado aqui, deixado registrado o que aconteceu. Não, isso daqui é para trazer lições para nós. Amém? É para a gente aprender alguma coisa aqui. Tem algo aqui que a gente pode retirar e aprender e trazer para as nossas vidas. Uzá tinha toda a possibilidade de fazer o que era certo, mas ele preferiu fazer o errado. Ele preferiu desobedecer. E como diz o outro texto, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, Deus, ele não gosta de desobediência. Deus, ele não gosta, por melhor que tenha sido a intenção dele, na verdade, a intenção dele foi nula, foi vã, mediante a desobediência. Então, assim, trazendo para os nossos dias, não adianta, qualquer que seja a nossa melhor intenção, mediante alguma situação, aquela mentira foi de tão boa intenção, né? Aquela situação, você fez alguma coisa errada, mas a intenção era ótima. Deus sabe, amados, o nosso Deus é o mesmo. Ele só não faz as coisas igualzinha, mas a gente tem que levar em consideração que o nosso Deus, ele não muda, ele não tem variação. Ele só hoje em dia, ele trabalha de forma diferente, mas ele continua o mesmo. E nós vemos aí muitos crentes e muitas pessoas aí fora sem absolutamente nenhum temor de Deus. Nenhum temor zero. E essa semana eu estava até vendo na internet, as pessoas ficam brincando de falar em mistério, brincando de falar que estão pregando. E eu estava vendo uma pessoa fazendo um monte de piada, falando, sabe, brincando e falando, brincando como se estivesse falando em línguas estranhas. Eu falei assim, pode fazer qualquer tipo de piada, sabe, mas não brincar com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão perdendo o temor desse Deus. Estão brincando com uma autoridade. Sabe aquela pessoa que você fala assim, ó, você vai cheio de graça, vai falando alto com alguém, a pessoa fala, você sabe com quem você está falando? Aí, de repente, você até estremece. Caramba, eu estou falando com quem? Com um policial, com um advogado, com um juiz? Você se treme, tipo, vou me ferrar. Não é isso? A pessoa chegar um bandido, né? Tipo, você sabe com quem você está falando? Não fala assim comigo não, você sabe com quem você está falando? Então, quer dizer, da mesma forma, é o que a gente, muitas das vezes, a gente leva a nossa vida dessa forma. Sem ter entendimento ou esquecimento, não é isso? De com quem a gente está lidando. A gente está lidando não é com qualquer pessoa, não. A gente está lidando com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que tem poder para jogar a minha vida no inferno ou no céu. Né? Nós não devemos temer a um homem, mas devemos temer a Ele, porque é na mão dele que está todo o poder. Amém? Então a gente muitas das vezes leva a vida na maciota, na brincadeira, sabe? Levando uma vida de crente, muito assim, de qualquer forma, sem entender que o nosso Deus é sério. É muito sério. Amém? É uma palavra de exortação para as nossas vidas, para despertamento e para entendimento de que nós estamos lidando realmente com um ser que tem
muito poder, amados. Muito poder. Ele se manifesta de diversas formas em nossas vidas. E eu tenho experimentado esse poder de Deus na minha vida. Eu acredito que muitas pessoas aqui também experimentam desse poder. Amém? Glória a Deus. Mas não brinca com ele, não provoca Deus, não. Não brinca com Deus, não, amados. A gente tem que ter muito temor dele. Amém? Glória a Deus. Então, voltando aqui para o texto, Davi tinha uma intenção boa, mas não conhecia esse mandamento específico do sacerdote. Mas Uzá sabia. Uzá e Aiô não deram à arca de Deus a devida reverência, a devida importância. Afinal, a arca representava a presença de Deus. Amados, você imagina, você tem um objeto dentro da sua casa, onde representa a presença de Deus, de verdade, dentro da tua casa. Era o que tinha ali. E você imagina eles crescendo, eles deviam ser crianças, afinal de contas, a arca passou 20 anos na casa dele. Aquilo ali, de repente, ficava lá na sala, em algum canto da casa, e eles passavam para lá e para cá, e aquele objeto já não tinha mais nenhuma importância, já não tinha mais nenhuma significância, não existia mais, sabe? Era um objeto, não era mais importante. E aquele objeto já não tinha mais nenhuma importância, já não tinha mais nenhuma significância, não existia mais, sabe? Era um objeto, não era mais importante. E muitas das vezes a gente passa assim pela nossa Bíblia dentro de casa, que fica num canto lá, e a gente só pega para trazer para a igreja, ou... sabe, essas coisas que a gente tem que prestar atenção. A gente às vezes olha para o texto bíblico e pensa que é para os outros ou que é só para aqui. A gente tem que trazer para a gente, sabe? E verificar em nós aonde é que eu me encaixo para conserto. Aonde é que eu me encaixo para entender o que o Senhor Deus está falando. Eu não me agrado dessa situação. Eu não me agrado disso que está acontecendo. Aquela arca passou 20 anos na casa de Abinadab sem ter um mínimo de valor. Davi, ele entendia o valor e quis logo trazê-la de volta, mas Abinadab e os seus filhos não deram um mínimo valor para a arca. Amém? Por isso que no versículo 7 diz que o Senhor se irou com a imprudência de de Uzá. Ele sabia fazer o certo, mas preferiu fazer o errado, preferiu desobedecer o mandamento do Senhor. Ele havia se esquecido o quanto Deus é santo e digno de ser honrado e digno de ser respeitado. Aqui tem um exemplo que eu escrevi aqui no esboço e é verdade. Essa questão do respeito. Amém? Essa questão do respeito. Às vezes, quando você tem alguma intimidade, muita intimidade com o pai ou com uma mãe, e acaba perdendo os limites, até mesmo com uma pessoa, uma autoridade, um patrão, não é isso? Você tem muita ali intimidade com a pessoa, se tornou uma coisa ali corriqueira e você acaba perdendo o respeito. Sabe? O filho acaba falando de qualquer jeito com a mãe, e aí a autoridade, que somos nós, temos que falar: peraí, se coloca no teu lugar, me respeita que eu sou tua mãe, não é isso? Me respeita que eu sou teu pai. E aí, por quê? Porque já o respeito está se acabando, e aí a gente tem que se colocar e falar assim: peraí. E é mais ou menos assim, certo? Que estava acontecendo, o respeito tinha acabado, já não tinha mais esse discernimento de que Deus era digno de ser respeitado. Como a Bíblia da Jaqueline colocou, Deus se irritou e se irou com a falta de respeito dele. E aí, nós temos que entender que muitas das vezes, mesmo sem querer, não é de propósito, amado. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar e orar. Por quê? Vigiar, prestar atenção nos nossos atos, prestar atenção
naquilo que nós fazemos. Pedir ao Senhor que guie o nosso caminho. Pedir ao Senhor que sonde o nosso coração e veja se há em mim algum caminho mau. Não é isso que o salmista ele fala? Não é isso? Sonda-me, Senhor, tu me conheces e olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Muitas das vezes nós cometemos erros, coisas que desagradam ao Senhor, que passa batido. O nosso dia é tão corrido, nós fazemos tantas coisas, milhares de coisas, e a gente comete erros em cima de erros, e vamos dormir, não pedimos perdão, e fica por isso mesmo. Sabe, passa batido geral, e às vezes a gente só vai pedir perdão na ceia do Senhor, e a gente faz aquele pacote e fala: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Sabe, amados, a gente tem que entender que levar uma vida com Deus é uma vida de reflexão, é uma vida que a gente tem que parar e analisar e falar: Senhor, me ajuda, porque eu cometo erros, eu sou falho, eu sou pecadora, eu preciso de Ti, me ajuda a fazer o certo, não é isso? Tem até aquele louvor, né? Me ajuda a melhorar, eu sou humano. Como é que é a música? Eu sou humano, só sei errar. É isso aí. Me ajuda a melhorar. Porque se a gente deixar a vida nos levar, como diz o outro, a gente vai fazer tudo errado, amados. Não vigia, não. Não ora, não. Não é isso? Porque muitas das vezes a gente passa o nosso dia inteiro e mal elevamos o nosso pensamento ao Senhor e pedimos: Senhor, me ajuda a não te entristecer com os meus atos, me ajuda a não te entristecer com a minha forma de falar, a minha forma de ser, me transforma, me converte a cada dia. A conversão é todos os dias, amados. Porque nós somos pecadores e desagradamos ao Senhor todos os dias. E Deus tem muita paciência conosco. Muita paciência, porque a gente muitas das vezes comete os mesmos erros todo santo dia. E pedimos perdão todos os dias e do outro dia já estamos fazendo tudo errado de novo. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa desesperadamente do agir de Deus em nossas vidas. Amém? Para que possamos ter um relacionamento sincero com Ele, que é o que a gente tem tanto falado aqui, é o que tanto o pastor Léo tem falado, a respeito de ser de verdade, a respeito de ter um relacionamento íntimo e sincero, não ser só uma oração repetitiva, uma oração superficial, uma oração sem sentido. Não é isso. Deus quer que a gente fale do profundo da nossa alma, que a gente entenda que realmente a nossa vida é muito mais do que só vir à igreja. Ser cristão é muito mais profundo do que vir à igreja. É dia a dia, amados. É a gente adorar aqui, adorar em casa. É orar aqui, orar em casa. É ler aqui, ler em casa. Mas sem essa forçação de barra, mas ser de verdade, com prazer, com alegria, porque eu quero ler, porque eu quero estudar, porque eu gosto, porque é gostoso estar na presença de Deus. E é isso que Ele quer de nós, relacionamento sincero e íntimo. Amém? Glória a Deus. E aí, nós, às vezes, como eu disse, fazemos isso com o Senhor e esquecemos que Ele, com os nossos erros, o entristecemos e muitas das vezes esquecemos de dar a verdadeira importância à nossa Bíblia, a verdadeira importância àquilo que é de real importância. Às vezes a gente dá gasta mais tempo no celular, no Facebook, do que lendo um versículo na Bíblia. Amados, não é verdade? Quanto tempo a gente passa agora com essa coisa que é boa, mas que veio aí tantos viciados agora em internet que não conseguem passar 1 minuto sem estar no Zap ou no Facebook. E aí não tem Bíblia. Cadê Bíblia? Não leva nem mais a Bíblia para a igreja, né? Não precisa marcar. Minha Bíblia é toda marcada. A gente gosta, as pessoas que gostam de estudar e tá ali, gosta de marcar a Bíblia. E tem muitas das vezes a gente nem traz mais Bíblia, né? Tem Bíblia no celular. Sabe, são coisas que parece besteira, mas eu acho que não é besteira, porque você tá com o celular ali entranhado na mão, né? E a gente são coisas que vai passando e a gente tem que, parece besteira, amados, mas essas coisas nos afastam de Deus.
nos afastam. Antes de ter smartphone, por exemplo, vamos colocar, quando que começou a onda do smartphone? Há uns 3 anos atrás? Não é isso? Mais ou menos? Eu acredito eu afirmo para você que eu lia muito mais Bíblia do que eu leio hoje. Eu li a Bíblia praticamente todos os dias à noite. Aí hoje, o que a gente faz à noite antes de dormir? Amados, o que a gente faz à noite antes de dormir? Dá uma olhadinha no Face, dá uma olhadinha no Zap. Não é isso? Olha tudo, dá boa noite para todo mundo no Zap, quem gosta. E aí, né? Não é isso? Eu tô falando alguma besteira aqui, amados? Tô falando algum exagero? Não é isso. Amados, e a Bíblia fica onde? Do ladinho, na cabeceira, guardadinha na gaveta. É a nossa arca. A Bíblia hoje, dentro da nossa casa, significa a palavra de Deus, a presença de Deus. É a arca de Deus dentro da nossa casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos voltar então para o texto, no versículo 8 e 9, para poder a gente estar concluindo. Versículo 8 e 9. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá, o próximo. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Então Davi temeu e pensou: como eu vou trazer a arca para Jerusalém? E levou a arca de volta para casa, e levou a arca para um outro homem chamado Obed-edom. E aí eu acredito que também Obed-edom se tremeu todo, né? Saiu da casa de Abinadab, tá? E aí não deu certo o transporte. O rei Davi escolheu: vou escolher uma pessoa para a arca ficar na casa dela. E aí a arca foi para a casa de Obed-edom. E aí eu creio, aqui conjecturando e pensando e analisando a respeito do texto, com certeza Davi foi buscar na lei, foi orar, foi buscar a Deus e foi ver qual eram as ordens para o transporte da arca. Ele foi entender aonde tinha sido o erro, aonde ele tinha pecado, aonde ele tinha cometido aquela falha diante de Deus. Afinal, o homem tinha morrido, né? E se passaram 3 meses, e aí o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. A casa de Obed-edom foi abençoada com a presença da arca. Então eu vejo aqui e acredito que Obed-edom deve ter lidado com a arca de forma completamente diferente do que Abinadab, certo? E aí chega a notícia para o rei Davi que Obed-edom estava sendo tremendamente abençoado porque a arca estava na casa dele durante esses 3 meses. E Davi colocou em seu coração que iria tentar novamente trazer a arca para Jerusalém. Só é que agora ele foi buscar em Deus a forma correta de trazer essa arca. E vamos ler então o versículo 13 e o versículo 14. 13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, e ele sacrificava um boi e um novilho gordo. 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Vai. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi... Vou parar aqui, não é esse versículo. É que fala... Deixa eu ver aqui, deve ser o 12. Bota lá para mim. É o 12. Amém. É isso mesmo. E disseram ao rei Davi: o Senhor, Deus tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Vai, passa o próximo. Quando os que carregavam... Olha só. Aqui a gente já dá para perceber a diferença. Os que carregavam, aqui já dá, é subentendido, né? Havia pessoas que carregavam, não era mais carroça, não era mais boi.
certo? Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Então, assim, aqui ele já foi completamente diferente. Com certeza, a arca já estava ali sendo carregada de forma correta diante do Senhor, os sacerdotes, e ali foi, com certeza, foi uma grande festa, né? Mas se a gente for entrar no profundo da situação, também foi uma grande matança de animais, mas era assim naquela época. Amém? 6 passos e um sacrifício. Você imagina, 6 passos e um sacrifício. Tremendo, né? Haja boi. Haja animal. Mas era o costume daquela época e Deus honrou. E ele estava numa alegria tremenda porque estava dando certo. Ele estava fazendo certo e foi andando, e foi andando, e foi chegando, e foi chegando. E ele estava vendo, e glória a Deus, estou conseguindo. Eu estou conseguindo, glória a Deus, está dando tudo certo, não vai morrer ninguém. Ele estava ali se alegrando cada vez mais. Ele está vendo que a arca vai chegar lá no seu destino. E ele estava muito alegre. Davi, ele estava muito alegre. Mas, amados, eu entendo que essa alegria de Davi não era uma alegria comum. Eu acredito que Davi aqui, ele estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, uma alegria gerada do Espírito, sabe? Uma alegria lá interna, uma alegria sobrenatural da parte de Deus. É tanto que ele fez algo que ele nunca tinha feito. Ele dançou, ele tirou suas vestes suas vestes reais. Não é isso? Por quê? Ele tirou aquelas vestes reais porque ele pensou: eu não sou rei diante de Deus, eu sou um servo diante de Deus. Eu estou alegre porque o meu Deus aceitou o meu sacrifício. Eu estou alegre porque o meu Deus permitiu que eu leve a sua presença para perto de mim. Então ele estava extremamente feliz, com a alegria que vem do alto, a alegria sobrenatural, a alegria do Espírito Santo. E ele dançou com todas as suas forças, como ele nunca tinha dançado. Nós vemos que não há outro texto que fala de Davi dançando. Davi, ele não era um dançarino, ele estava ali dançando no Espírito. Ele estava ali cheio da presença de Deus. Ele estava ali no sobrenatural, sabe? Ele estava ali no reteté de Deus. Ele estava ali. É assim que ele estava, sabe? No sobrenatural mesmo, dançando, glorificando, se alegrando, cheio de alegria vinda do Espírito dele, da alma dele, porque o desejo dele era adorar a Deus. O desejo dele era trazer a presença de Deus para perto dele, porque ele sabia, olha só, amados, ele era recém-coroado, ele precisava da presença de Deus. Ele sabia que ele não poderia nada sem Deus. Ele sabia que ele era carente, totalmente carente da presença do Senhor, da força de Deus, sabe? Da instrução de Deus. E se a arca representava essa presença, ele queria a arca perto dele. Vocês estão entendendo a profundidade do porquê que Davi queria tanto trazer essa arca e porquê ele se alegrou tanto de ter conseguido agradar o Senhor e de ter conseguido trazer a presença de Deus para perto dele. Aquilo significava muito para o ministério dele, sabe? A missão que ele tinha pela frente, que era de reinar um grande povo, amados. Era muita responsabilidade para um homem só. Ele precisava ser revestido do poder de Deus para fazer aquilo de forma certa, de forma que verdadeiramente agradasse ao Senhor. Então ele estava valorizando a presença, não era a arca. A arca, amado, simbolizava a presença. Quando ele traz a arca, ele está pensando: eu estou trazendo Deus para perto de mim. Eu estou trazendo a presença de Deus para perto de mim. Eu preciso dessa presença. Eu preciso do Senhor comigo. É isso que ele queria. Ele queria Deus, ele queria, sabe, estar com Deus, porque ele sabia que ele não conseguiria estar ali sendo um rei, um bom rei, com tamanha responsabilidade diante daquele povo. Não só uma responsabilidade política, mas uma responsabilidade espiritual, porque nós sabemos que naquela época, quando o rei ele era servo de Deus, o povo também servia a Deus. Então ele tinha tremenda responsabilidade e ele sabia que sem Deus ele não era nada. Por isso ele queria tanto a arca de Deus na vida deles.
Amados, e é isso que nós precisamos, trazendo para as nossas vidas. É disso que nós precisamos, é atrair a presença de Deus para as nossas vidas, atrair a Shekinah de Deus para as nossas vidas, atrair e precisar desesperadamente da presença de Deus nas nossas vidas. É isso que nós precisamos. Não dá para viver de forma morna. Não dá para viver mais nesse marasmo espiritual que muitas das vezes nós vivemos, altos e baixos espiritual. Nós precisamos estar na presença do Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ser, desejando ardentemente, como Davi desejava essa presença, amados. Vamos nos colocar de pé, amém? Em nome de Jesus, vamos desejar, amados. Se hoje você não tem desejado essa presença, e é por isso que você está fraco, porque você não tem atraído muitas das vezes a presença de Deus para a tua vida. Você está distante de Deus, Deus está distante de você, sabe? Porque você tem deixado de chamá-lo, de atraí-lo para a tua vida. Você tem que chamar: Senhor, vem para mim, eu preciso de ti, Senhor. Senhor, eu preciso, como Davi precisou. E como Davi, ele se alegrou tremendamente na tua presença por causa da arca, que significava a presença de Deus. É disso que nós precisamos. E se nós chamarmos Deus conforme Davi chamou, nós também sentiremos essa alegria do Espírito Santo conforme ele sentiu. Ele sentiu essa alegria transbordando dentro do coração dele, porque é o que o Espírito Santo gera em nós. A força vem dele, a alegria vem dele. Aleluia! Glória a Deus. Solta aí, amados. Nós vamos louvar ao Senhor e atrair a presença de Deus para as nossas vidas. Você não pode viver de qualquer forma. Você não pode viver só vindo no culto à noite, domingo à noite. Você tem que louvar na tua casa, chamar a Deus na tua casa, chamar o Senhor para morar na tua casa e glorificar o Senhor dentro da tua casa, aonde quer que você esteja. Em nome de Jesus, aí sim a tua vida vai mudar, a minha vida vai mudar, sabe? A gente vai ver o diferencial daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Em nome de Jesus, a presença de Deus faz muita diferença na nossa vida. Nós não podemos aceitar ser morno, sabe? Não podemos aceitar estar da mesma forma. Eu quero ser quente diante de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor vai vomitar os mornos. Não aceita, amados, permanecer da forma que você está. Deseje estar na presença de Deus. Deseje ardentemente, como Davi queria esse Deus, sentir a presença dele. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? O arrepio do Espírito Santo. Oh, amados, essa presença é o que nos dá força, é o que nos renova, é o que nos fortalece para continuar. Não há nada que eu queira mais do que a tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus, é o que nós precisamos. Eu anseio, eu tenho que ansiar. Quem sabe, amado, louva. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, invocamos o teu nome nessa noite. Vem nesse lugar, Senhor. Renova o teu povo, Senhor, na tua presença. Vem, chama Deus para a tua vida. Chama Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, vem, Senhor. Vem para a minha vida. Aleluia. Oh Deus, tu és digno. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Estás entronizado em meio aos serafins. Aleluia. Invoque o nome do Senhor. Chama Ele, Senhor, eu preciso. Vem nesse lugar.
fazer um convite para você. Você que se sentiu tocado por essa palavra, você que está precisando ser cheio desse Deus, você que está precisando ter um renovo espiritual, você que está precisando atrair a presença de Deus para a tua vida, eu quero te convidar. Vem aqui no altar, amados. Vem aqui no altar. Vem aqui no altar e pedir ao Senhor. Vem aqui no altar, em nome de Jesus, e derrama a tua vida diante do altar de Deus. E fala: Senhor, eu preciso desse renovo. Em nome de Jesus. Alguém mais? Amém, Senhor. Amém, Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, enche a vida da tua filha com a tua presença. Enche o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós precisamos tremendamente da tua presença. Precisamos desesperadamente. Precisamos tremendamente de ti. O Senhor sabe. O Senhor conhece a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. O Senhor conhece a nossa vida, o nosso coração. O Senhor sabe como estamos. O Senhor conhece o quanto eu preciso. O quanto você precisa, você sabe. Em nome de Jesus. Amém. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Aleluia. Vem nesse lugar. Vem, Jesus. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar com a tua presença. Enche esse lugar com a tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus, enche a minha vida. Enche a vida dos teus filhos, dos seus filhos, das tuas filhas. Deus, eu quero te tocar. Oh Deus, eu quero te abençoar. Aleluia. Oh Deus, o Senhor sabe o quanto os teus filhos precisam de ti. Oh Pai. Oh Deus. Ah, Deus. Senhor, oh Pai, a tua face, quero ver o teu rosto, abraça-me. Aleluia, aleluia. Não dá para viver sem a presença de Deus. Não dá para viver de qualquer forma. Eu quero ver. Tem mais, amado. A vida com Deus é mais do que isso aqui. Tem mais. Amém, Senhor. Eu quero ver a tua face. Pelo teu amor, Senhor. Pelo teu amor. Oh Deus, quero tocar tua face, Senhor, te beijar, meu Senhor. Eu quero mais e mais de ti. Eu quero mais e mais de ti. Quero mais do teu rosto. Ver mais do teu rosto. Quero mais e mais de ti. Oh Deus, quero diminuir, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti na minha vida. E menos de mim, Senhor. Menos de mim. É o que eu preciso, é o que você precisa. Mais de ti. Quero mais de ti e menos de mim.
essa oração seja sincera. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Que você continue, que vocês continuem buscando essa presença. É o que nós precisamos. Da presença do Senhor nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Que você continue, que vocês continuem buscando essa presença. É o que nós precisamos. Da presença do Senhor nas nossas vidas, amém? Glória a Deus.